Olá, caro colega. Hoje nós vamos começar o estudo de fórmulas da medicina tradicional chinesa. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, você deve estar se perguntando por que usar fórmula chinesa. Nós temos tantas plantas nacionais e brasileiras, né? Mas existem algumas razões importantes para isso. Primeiro, porque a fitoterapia chinesa ela tem séculos de utilização e experimentação, o que faz com que seus efeitos sejam seguros. E também porque ela se baseia na propriedade energética da substância. E mais à frente vocês vão entender o porquê dessa importância. Porque também hoje se confirmam os seus efeitos terapêuticos através da ciência, através de exames e testes em laboratório. E o mais importante, porque agem na causa do processo etiopatogênico, onde normalmente para dor nós tomamos um analgésico. Pela medicina chinesa, nós vamos tentar determinar a causa que está gerando essa dor, para que possa tratar a raiz dessa dor e não somente o seu efeito. E hoje nós vamos ver também a respeito do extrato seco 10 por 1 ou extrato seco padronizado. Né? O que é um extrato? Então vamos primeiro visualizar a planta seca na natureza, a planta coletada na natureza, que passa por um processo de secagem, né? Ela vai ser seca, vai ser rasurada, né? Ou moída, para ser transformada em pó. E esse pó vai poder ser usado para fazer o encapsulamento, você usar em cápsula, ou mesmo para poder fazer uma outra apresentação farmacêutica, por exemplo, tinturas. Né? Essa planta seca, então, ela vai passar por um processo de extração da sua propriedade medicinal, transformando ela num extrato alcoólico ou aquoso. Esse extrato depois ele vai passar por um processo de concentração num equipamento chamado spray dry. Esse spray dry vai poder concentrar essa planta numa determinada proporção. Por exemplo, a farmacopeia chinesa ela estabelece que o extrato seco ele deve estar concentrado numa faixa de 5 por 1 ou 10 por 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 grama de extrato seco 10 por 1 equivale a 10 gramas da erva seca. Ou seja, isso dá uma concentração maior dos princípios ativos no extrato, ok? Então, os extratos secos das formas da Vitafor, ela tem essa concentração de 10 por 1, onde cada extrato, cada 1 grama que eu usar, né, desse extrato, vai equivaler como se eu estivesse usando 10 gramas da planta seca. Portanto, um maior efeito terapêutico e uma dosagem menor também terapêutica. Esse realmente é uma característica importante de efeito terapêutico e de menor dosagem. O extrato seco padronizado, ele diferencia porque ele tem um marcador fitoquímico, né? Então aqui no caso, por exemplo, do Sivudia, ela precisa ter 0,8% de eletrosídeos, que é um marcador que determina um requisito de qualidade, eficácia e segurança, né, exigido para que esse medicamento tenha um efeito específico, né, um efeito que a gente deseja, ok? Então essa é a diferença entre o extrato seco padronizado e o extrato seco concentrado, né? Essa pequena diferença. Hoje nós vamos falar de uma das formas mais importantes, se não for a mais importante ou uma das mais importantes formas da medicina tradicional chinesa. E para vocês terem uma ideia, ela foi criada no ano de 1119 na dinastia Song, né? Ou seja, praticamente um pouquinho menos de 1000 anos, né? Uma forma antiga. O nome dela, Liu Wei Ti Huang Yuan, onde Liu quer dizer 6,
Wei, sabor, e Di Huang é um nome de uma das plantas principais que vai nessa formulação. E a terminologia Yuan ao final quer dizer comprimido. Tá? Ela leva o nome também em inglês de Six Flavor Tea, ou seja, 6 sabores com remânia. Ela pertence às fórmulas tonificantes do Yin. É uma classificação da medicina chinesa, né? Fórmulas tonificantes do Yin. O extrato concentrado 10/1, ok? E a ação energética dela ela pertence à categoria de fórmula para tonificar a energia Yin dos rins, nutrir a essência dos rins e aumentar o Yin geral do corpo. Tá? A medicina chinesa ela trabalha com duas energias muito importantes, a energia Yin e a energia Yang, tá? Que existem no nosso corpo. E a saúde justamente vem desse equilíbrio da energia Yin e da energia Yang. Quando uma dessas energias estão desequilibradas, é que surgem os problemas. Aqui eu coloco também algumas indicações principais, mas não todas. É um quadro de indicações principais resumido, onde logicamente o paciente não precisa ter todos esses sintomas ao mesmo tempo. Ele pode ter um ou outro sintomas, mas são alguns que são mais importantes para determinar justamente essa característica de deficiência de Yin, ok? Bom, vamos lá. Tuberculose pulmonar, diabetes mellitus, debilidade, hematúria, tontura, emagrecimento, calor nas mãos, pés e região do peito, infecção crônica do trato urinário, surdez ou diminuição da capacidade auditiva, deficiência de crescimento em crianças, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, dor de garganta, boca seca e sede, febre vespertina, transpiração noturna, dor no calcanhar. Essa fórmula ela surgiu para uso em pediatria, mas com o tempo acabou se tornando uma fórmula de uso geral, né? Tanto para adultos quanto para crianças. Um dos marcadores mais importantes para a gente determinar se esse paciente está com deficiência de Yin dos rins é justamente a língua. Língua vermelha é um dos marcadores mais importantes. Uma língua vermelha com leve revestimento ou uma língua seca, né? Se o paciente tiver essa língua vermelha, ele tem uma deficiência de Yin. E eu coloquei aqui ao lado, de propósito, um mapa da língua da medicina chinesa, porque a língua ela tem uma classificação por áreas, né? E aonde tiver justamente vermelha é onde tem a maior deficiência de Yin. Pode ser na ponta, que é o coração, pode ser nas laterais, pode ser no meio ou pode ser ao fundo, né? Que é justamente onde está a maior energia dos rins, ok? Mas como o Li Wei ele tonifica o Yin geral do corpo, se o paciente está com a língua vermelha, tá? O Li Wei é indicado. Um outro sintoma e sinal importante é a transpiração noturna, né? A grande maioria dos pacientes que têm a queixa de transpiração noturna podem estar com deficiência de Yin dos rins, ok? O pulso também é determinante, um pulso em corda que a gente chama, que é um pulso como se fosse uma corda esticada, né? E que você tem uma certa dificuldade para baixar e rapidez, e rápido, né? São sintomas importantes. Eu coloquei nesse quadro justamente os principais sintomas e a característica energética desses sintomas, né? Onde, por exemplo, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, essa região lombar ela é nutrida pela energia dos rins, né? Então, quando tem dor no calcanhar, dor e fraqueza na região lombar e joelhos, isso quer dizer que pode haver uma deficiência de Yin do fígado e rim que não nutre os tendões e os ossos. Também pode dizer que existe fogo que sobe por deficiência de Yin do fígado e do rim. E como eu falei, essas duas energias, Yin e Yang, tá?
ela tem esse aspecto figurativo, representativo, onde o Yin seria o aspecto da água e o fogo seria o aspecto do Yang, né? E o desequilíbrio entre essa energia água e fogo no organismo é que geraria o desequilíbrio. Visão borrada e tonturas, tínito e surdez também podem existir por causa da deficiência do fígado e do rim, que não nutre os olhos e os ouvidos. Boca seca e sede, dor de garganta, por causa do fogo que sobe, por deficiência também de Yin, do fígado e do rim. Febre vespertina, sensação de calor na palma, na sola dos pés e na região precordial, a deficiência de Yin com calor excessivo interno no corpo. Língua vermelha e pulso rápido, sinais de deficiência também de Yin com calor no interior. Tá? Então vocês vejam que justamente o desequilíbrio entre a energia do calor e a energia do frio é que geram as manifestações. Um quadro de sintomas, tá? Esse quadro de sintomas, de sinais, se somam, né, para gerar uma síndrome, que é a síndrome da deficiência de Yin dos rins. Muito bem. Continuando, outro aspecto muito importante, como eu falei, o Liu Wei surgiu para o uso em crianças, né? O chinês observou que o desenvolvimento das crianças, quando tem deficiência de Yin, ele se expressa justamente na parte óssea, no pescoço da criança, né? na capacidade de manter o pescoço, né, bem firme, logo no início, né, de vida. O aspecto também dentário mesmo dos dentes de leite, a formação do cabelo, né, são todos aspectos muito importantes para o terapeuta, para o médico chinês, para determinar se essa criança tem essa deficiência de Yin dos rins. É onde o Liu Wei realmente ajuda muito, né, as crianças a melhorar o crescimento, o desenvolvimento e a força. A deficiência de Yin, como eu falei, é quase sempre ligada aos rins, porque os rins é chamado de raiz da vida, né? O rim é onde realmente essa energia se concentra e manda essa energia para todos os demais órgãos. Algumas doenças da medicina ocidental, como já falamos, que podem estar ligadas à deficiência de Yin: tuberculose, diabetes, as neuroses, febres funcionais, desordens neurovegetativas e síndrome climatérica. Muito bem. E como usar essa fórmula, né? Nós temos aqui no caso da Vitafor a cápsula de 400 mg de extrato seco 10/1, ok? Então, nós vamos dividir isso em adulto e crianças, né? Adultos, na média, tá, de peso até 70 quilos, nós podemos recomendar de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, sempre com bastante água, né? De 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, ok? Essa dosagem vai ser dividida, tipo de 8 em 8 horas, né? Eu também posso usar, quando eu estiver fazendo uso de outras fórmulas concomitantes, né? Por exemplo, se eu combinar Civo Dia com Liu Wei, eu posso deixar para tomar uma fórmula de manhã e outra fórmula num outro período. No caso do Liu Wei, ele obtém um efeito terapêutico muito interessante quando usado, por exemplo, ao final do dia, à tarde, né? Tomando de 2 a 3 cápsulas ao final do dia, tá? Essa é uma técnica de combinação de fórmulas e de resultados terapêuticos baseado na cronobiologia, tá? Bom, e quanto tempo ele deve tomar? Geralmente os quadros de deficiência de Yin, eles são crônicos, né? Então, principalmente dependendo da estação do ano. Um exemplo, no verão, o consumo da parte Yin, né, é maior. Por quê? Existe do lado do fora, lado externo, excesso de calor. E esse calor tem a característica de penetrar no corpo, agravando a deficiência de Yin. Tá? Então, durante o período de verão,
tá? O uso da fórmula Leway, ela se torna mais extenso, tá? Mas de certa forma, a duração do tratamento vai depender do quadro sindrômico do paciente, até que ele melhore. Se eu tenho um paciente que está com a língua vermelha, eu começo a usar o Leway, consequentemente eu tenho de usar o Leway até que esse quadro da língua vermelha melhore, não se torne mais vermelho, né? Até que o calor dele interno, até que a sede e secura melhore. Isso vai depender de paciente para paciente, tá? E de estação. Se ele começou a fazer esse uso do Leway numa estação anterior ao verão, né? Ele com isso vai ter um melhor resultado terapêutico, né? Se ele começa a já fazer uso dessa fórmula no verão, talvez ele tenha ainda de continuar logo após o verão, ainda continuando a tomar durante algum tempo, tá? Então essa fórmula é uma fórmula de uso mais crônico, tá? Mais extenso. Alguns pacientes chegam a tomar essa fórmula durante 6 meses ou mais até, tá? E nas crianças? Nós sabemos que crianças têm uma dificuldade de engolir, né, de englutir cápsulas, tá? Principalmente crianças abaixo aí de 9, 10 anos, elas às vezes têm dificuldade disso, tá? Então, criança pela medicina chinesa é considerada aquelas que têm menos de 12 anos de idade, tá? Mas, pela nossa cultura ocidental, para determinar a dose, a posologia, geralmente se usa a questão do peso, né? Tá? Então, nós podemos usar, se basear no peso também, 40 miligramas de substância por quilo. Então, se eu tenho uma criança de 10 quilos, consequentemente, ela vai ter de usar uma cápsula ao dia, né? 40 vezes 10, 400 miligramas. Como cada cápsula tem 400 miligramas, tá? Então, teria de se usar uma cápsula, tá, ao dia. O ideal é que realmente essa cápsula pudesse ser aberta e distribuída, mas fica um pouco difícil, né, para o consumidor ou para o paciente fazer isso. Então, aí pode-se tomar, então, como eu falei, essa uma cápsula ao final do dia, tá? E como é que pode ser feito? Se a criança consegue engolir a cápsula, muito bem. Se ela não consegue, essa cápsula pode ser aberta na hora e misturar junto com água, chá ou suco, né? Tira-se, abre a cápsula, mistura esse pó. Como ele é feito em extrato, a solubilidade dele é boa, né? Então vai se misturar na água, ali no chá, um pouco de suco e vai dar para a criança tomar. Ok? Essa é uma das formas de se resolver a questão em relação à posologia em criança, ok? Pode ser também misturado, por exemplo, com uma papinha de frutas, né, amassada, ou até com mel, né? Pegar um pouco de mel e mistura o conteúdo da cápsula e dá para a criança, porque a criança aceita com maior facilidade conteúdo doce, né? Tá? Então, essa é uma das formas de posologia em criança, ok? Bom, como eu falei então, essa fórmula geralmente é de uso mais contínuo, né, mais longo, tá? E só vai se reduzir a dosagem ou realmente parar de tomar quando houver uma melhora de todo o quadro sindrômico, de todos os sintomas ali presentes na manifestação, ok? Muito bem, vamos agora aqui as bibliografias para consulta, tá? E também onde podem ser encontrado as fórmulas da Vitafor, ok? Então, obrigado, agradeço e até breve com mais uma apresentação de fórmulas fitoterápicas chinesas. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Cláudia. Eu estou aqui para contar um pouco da história de meu filho. Ele nasceu de uma gravidez de alto risco, com 34 semanas. Sempre esteve doente. Ele
teve 2 choques anafilácticos, ficou muito tempo internado também. Ele tinha, a princípio não sabíamos o que era, não? Se achava que era uma doença muito séria e que não ia sobreviver. Mas com o tempo, com 2 meses e pouco de vida, ele teve 2 choques anafilácticos como consequência de remédios. Aí, com o tempo, com 6 meses, ele começou a ter reações muito sérias, por exemplo, a vacinas, ficava todo vermelho, aí deixei de vacinar. Com o tempo, quando começou a comer, foi solo molhar a língua dele um pouquinho de iogurte para que fique a língua frutilhada e não entre na boca. Era parar no hospital todo o tempo por vômito, por diarreia, porque se dematizava tudo. Então, com o tempo, quando não se achava um diagnóstico para o que ele tinha, eu comecei a levar a ele a Buenos Aires, sim, na Argentina. E ele não, ou seja, os médicos falaram que não havia tratamento para ele na Argentina. Eu, em 14 meses, levei 7 vezes para fazer todo o estudo em los melhores hospitais. Eles falaram, não tem tratamento na Argentina, não tem tratamento na medicina alópata. Então, me mandaram na minha casa, sim, sem uma solução, sem uma esperança. Então, aí eu achei outro médico, que foi da medicina biológica. E ele tratou o Kevin até 2015, sim. Em princípio de 2016, ele faleceu. Mas antes de eso, él ya me había dado o enderezo de otro médico que hacía medicina biológica aquí no Brasil. Entonces, nós vinimos a Brasil principios de 2016. Un médico viu o Kevin e também ele falou para mim, você tem que estudar medicina chinesa. E eu não tinha muita vontade de estudar, é a realidade. Eu estava muito cansada de cuidar o Kevin, de fazer tudo. E agora também a estudar, porque alimentar o Kevin não era fácil, era todo orgânico. Eu tive que fazer minha própria horta para saber que o alimento era certo, para não ter uma reação dele e ter que sair correndo no hospital porque está se hincha ou tem um edema de glotis ou tem uma reação muito forte como um choque anafiláctico. Nós sempre andávamos com o EpiPen perto de nós, todo um botiquim de remédios para tirar do quadro na hora, porque tinha muito risco de morir de choque anafiláctico. Aí o médico me convenceu, me conseguiu uma escola para estudar. Eu fui estudar medicina chinesa. Estudei, depois fui numa palestra de fitoterápicos, onde estava Paulo Américo. Ele falou para mim que tinha que escutar bem a palestra que se ia dar. Eu escutei e se falou de uma garrafada de Li Wei. E eu falei assim, bueno, vou fazer a garrafada, vou experimentar. Com muito medo, claro, porque eu tinha medo de todo o que ele introduzia na boca, porque era uma reação no momento. Eu fiz a garrafada, em outubro, mais ou menos, comecei a dar, no 2018, sim? Di a garrafada, e em dezembro eu mandei fazer todos os análises de novo, de alergia, não? A peixe, leite, ovo, todo o que ele dava reação muito forte, sim? Amendoim. A leite, por exemplo, tirava a pele dele. Não podia encostar-se por leite ou por queijo. Não podia fazer uma pizza no forno que dá uma reação. Ele se inchava tudo, havia que dar banho, havia que dar um antihistamínico na hora, porque começava a fechar a via respiratória também. Então, eu dei o Li Wei, fui a retirar o análise depois e saiu que não tinha alergia. Tinha muito pouco amendoim, nada mais. Eu, ao retirar o análise, comecei a chorar, porque nunca o análise dele deu dessa forma. Mas eu falava assim, será que está certo o análise? Será que não erraram? Mas aí eu falei assim, bueno, vamos acreditar que esse análise está certo. E falei assim, vou começar a introduzir a leite. Comecei a introduzir a leite. Fiz bolinhas pequenas de leite, porque era a que mais reação forte tinha. E então, ele começou a tolerar muito bem. Nunca teve uma reação a leite. Nunca tuvo uma reação ao ovo. Daí ele começou a ter uma vida mais normal. Eu falo de dezembro de 2019 que retirou análises. Tardei um mês em introduzir a leite quase.
E daí em mais, quando ele já conseguia tomar leite, eu falei assim, bueno, agora vamos experimentar com ovo. Comecei a experimentar com ovo. E assim, devagar, fui introduzindo todos os alimentos. Ele está comendo como uma pessoa normal. Nós temos uma felicidade que nunca, porque sempre falaram que não ia ter cura, mas ele se curou com o Liwei. Assim que nós só podemos agradecer a un médico de medicina chinesa que me incentivó a médico de medicina biológica, que me incentivó a estudiar medicina chinesa, y agradecer a Paulo Médico que me incentivó a escuchar esa palestra do Li Wei, que foi maravilhoso para nós. Eu al principio tinha muito medo de dar, mas não passou nada. Kevin sarou mesmo, ele está muito bem, ganhou peso, cresceu. Él, cuando nós chegamos aqui, tinha 27, 28 quilos, más que eso no. Y agora tem 38 quilos. Entonces, esa diferencia enorme, ganhou 10 quilos en ese poco tiempo que estamos no Brasil y está crescendo, porque ele parou de crescer. Eu queria fazer esse vídeo, mas eu tinha que esperar a ter o resultado do hormônio, porque o médico faz 3 meses atrás falou, o Kevin não, tem 15 anos, mas está pré-puber. Entonces, vamos a dar hormonio si no comienza a crecer. Y yo pregunté a Pablo Médico, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que él comience a crecer si doy Uligüey? Y él falou, 6 meses. Bueno, pasaron un poquito más de 6 meses porque esperamos 3 meses más de que el médico falou. Hicimos sus estudos, rayos X, y también un médico examinou Kevin e falou assim, entrou na puberdade. Então, agora ele está atrasado no crescimento ainda por toda a sua doença, 3 anos, mas começou a crescer já. E sem hormônio, não se vai dar hormônio nele. Então, só posso agradecer ao Paulo Américo e eu tenho que dar muitas graças. Eu falo português, falo castelhano, vocês me perdoam, mas dar las gracias a Pablo Américo por convidar-me também a falar do Li Wei, porque eu acho que é maravilhoso, sim? E não tenha medo de tomar, eu fui devagar e o resultado está à vista, o Kevin sarou. Muito obrigado, até mais.